A você, amigo ligado no Bandeira Quadriculada em versão extra, que você pode ouvir no nosso podcast e também no nosso site lá do wordpress.com.br Bandeira Quadriculada. O negócio é o seguinte, molecada. Essa edição do dia 14 de julho de 2019, vamos abordar o final de semana, mais um de automobilismo. Lembrando para vocês que nesta segunda, lá por volta de 9 da noite, nós vamos ter o Bandeira Quadriculada, edição ao vivo, 1 hora de programa ao vivo na Rádio FT. Conto com a presença de todos vocês, para o lado do César Augusto. Ele que está aqui comigo no programa de hoje, junto com o Fernando Bodolazo. Ele vai dar o seu destaque inicial esse final de semana, que eu vou te falar uma coisa para vocês. Meu Deus! Diga lá, César. Meu destaque inicial é Fórmula E. Uma pista mais larga do que... Eu não posso falar. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Deus Fernando Botolado, seu destaque inicial, por favor. Primeiramente, um olá, bom dia, boa tarde a todos, boa noite a quem tá ouvindo. Segundo, fazia tempo que eu não ouvi esse bordão do AVC aí, né? Meu Deus! Então, já virou bordão, você já pode registrar já, viu? Meu destaque eu fica já por... tenho um slogan que eu escrevo no Twitter. Assim não vai pra frente. Ai. Meu destaque fica por conta de, quem diria, a Fórmula 1. Duas corridas boas, né? Duas corridas boas. Apesar de que a corrida de hoje teve o resultado óbvio, foi uma corrida boa. Muito bem. O negócio é o seguinte, vamos aproveitar então para falar do assunto da corrida, que foi agora um pouquinho mais recente. Agora que nós iniciamos a gravação, que foi a questão da Fórmula E. O grande prêmio de Nova York. A primeira corrida foi até melhor, mas a segunda corrida foi muito, mas muito fraquíssima. Apesar de uma briga por uma primeira posição interessante, com a vitória aí do Friges, né? Na etapa, mas o título ficou aí com o Jean-Henrique Verne. Esse piloto que conquista ele que conquista o bicampeonato da categoria, é o primeiro piloto a chegar aos 2 títulos da categoria, num campeonato que foi até muito bom em alguns momentos, mas teve um final bem melancólico por conta dessa briga pelo título que um precisava marcar o outro, acabou que com a pista muito estreita não aconteceu grande coisa. E aí eu pergunto pro Fernando, né? O que ele achou dessa derradeira corrida aí em Nova York, que deixou muito a desejar, não? Teve muitas decisões de títulos, não só na Fórmula E, mas em outras categorias, que foram bem modorrentas, né? Eu acho que o exemplo mais recente, que até a gente cobriu, foi a decisão do título de 2016, né? Não, em Abu Dhabi, da Fórmula 1. No México, que nós cobrimos, que a gente foi Não, mas o de México... Não, mas foi... Qual rádio que a gente cobria? A melhor do futebol, o GP do México de 2017. A MF, exatamente. A MF, né? Tá. Não, mas a de 2017 foi até boa, que o Alonso brigou no final, tentando fechando o Hamilton, né? Não, o final dessa prova... Peraí, um de cada vez. Tá. Um de cada vez. Deixa o Fernando completar e depois o César fala aí. Prossiga, Fernando. Tá. Em 2017, foi até que nos momentos finais da prova, foi até, como que a gente pode dizer, foi até bom, foi até movimentado. Eu tô lembrando, 2016, em Abu Dhabi, 2015, acho que foi dessa década, acho que foi a decisão mais modorrenta, foi 2015, né? Porque o Hamilton não precisou fazer nada para ser campeão em 2015. 2016 teve a briga com o Rosberg, né? A corrida foi modorrenta, mas o ano foi movimentado. 2017 teve esse aí no final, mas essa da Fórmula E realmente foi muito modorrenta mesmo, muito modorrenta. Lembrou a corrida da França da Fórmula 1 em Paul Ricard. Diga lá, César. Não, e não é que só lembrou Paul Ricard também, mas a gente tem que lembrar que esse campeonato
o regulamento não estava preparado para fatos inesperados, como a chuva em Hong Kong, que deu aquela briga feia por causa do Van Dorn, e aquela questão daquela chicane maldita lá no GP da Suíça, em Berna. A capital da Suíça é Berna. Que aquela chicane estreitou os carrinhos, virou uma corrida de bate-bate, entendeu? Colocou bandeira vermelha, o Márcio de Graça ficaram irritados, porque perderam posições, porque foram os únicos que saíram daquele bate-bate e conseguiram completar uma volta. Eu acho que o campeonato foi bom, mas a Fórmula E precisa estudar melhor, estabelecer um regulamento que se prepara para o inesperado, como a gente viu hoje. O Vernon ganhou, vamos dizer, com o pé nas costas, porque o de Graça bateu no Chris Evans, que só está na Jaguar porque o Nelson Piquet foi para estocar. E ele falou que o carro da Jaguar estava muito ruim. A grande questão, né, até eu passo a pergunta para o Fernando, que é o seguinte. Ok, fizeram um calendário interessante, né, começa num ano, termina no outro, né, só que são 13 etapas, né, e que eu acho muito pouco, para um campeonato que poderia ter mais corridas, no sentido de um calendário mais cheio, né? Isso é uma coisa que peca um pouco a Fórmula E nesse ponto, né? Mas chega a ser um pouco desnecessário o tanto de corridas com autódromos ou corridas no circuito de rua com pistas totalmente estreitas, que quase não tem ponto de ultrapassagem. Isso eu acho que tira um pouco também da agressividade do campeonato como um todo, né, o Fernando? Concordo. Eu acho que a questão dos autódromos seria válido ter assim mais autódromos, né? Ou ter pelo menos um, né? Foi cogitado não lembro não lembro onde eu vi que estavam cogitando, não lembro se foi Donington, né? Para que Donington entrasse no calendário, se ventilou também. Lembrando que a Fórmula E ainda vai divulgar o seu calendário da próxima temporada, né? O Montreal também, né? O circuito de Gilles Villeneuve também foi como que se diz a palavra? Foi ventilado, foi ventilado. E aí fica uma coisa assim, é que a Fórmula E, ela meio que se perdeu em sua essência. É uma coisa que aconteceu um pouco que aconteceu na Fórmula 1. Já está havendo o desgaste, é o primeiro desgaste, né, que a Fórmula E está passando. Tudo bem, veio com um novo carro, né, que é o Batmóvel, né, como foi apelidado, que é a questão do inesperado. Chuva, gente, já na primeira temporada já deveria haver essa questão de chuva. Já tem pneus preparados para todo tipo de piso, né, para não haver troca de pneus, essas coisas. Agora, eles não fazer um regulamento por causa disso é complicado, viu? Eu acho que já devem mudar radicalmente já para a próxima temporada. E na próxima temporada entrará Porsche e Mercedes. Quer dizer, só que aí a Mercedes, ela entraria na vaga de quem? Não entraria, já está assinada antes de entrar de vaga de quem não. Vai entrar com equipe completa, vai aumentar o grid, junto com a Porsche. O grid vai ter 24 carros. E sendo que o seguinte, no começo do mês de maio, tanto a Porsche como a Mercedes já revelaram seus carros para essa próxima temporada. E pelo jeito, os carros da próxima temporada serão maiores do que a atual, que encerrou há poucos minutos. E os circuitos vão ficar mais estreitos. Eu não sei se vai mudar na Suíça, tirar aquela chicane. Vai ter que colocar uma reta longa. E ainda assim, a gente tem... O Fernando falou que tem que cogitar autódromos. No atual calendário da Fórmula E que tivemos nessa temporada, só teve 2 autódromos.
México e Sanya, na China, que é autódromo. Agora, o problema é que os circuitos de rua que projetaram para essa temporada e as passadas são muito estreitos. A grande questão, como um torneio num todo, é que ela precisa rever alguns conceitos, ela precisa rever algumas formas de calendário. Se falam que poderemos ter até uma corrida no Brasil, mas por enquanto, como a Fórmula E ainda não anunciou nada ainda, a gente vai ter que esperar um pouco. Mas, de qualquer forma, eu acredito que, como corrida, como calendário, como toda a questão, sei lá, esperava um pouquinho mais aí Não, eu acho que campeonato. vai ter que esperar um pouquinho mais, porque a gente percebe que a Fórmula E, tem muitas montadoras entrando, e o que contrasta com a Fórmula 1. Que a Fórmula 1 acho que só tem perspectiva de entrar montadoras e novas equipes a partir do quando for publicado o regulamento para 2021. E o mais interessante disso tudo, né? Porque a Fórmula E, ela tem muito que melhorar, óbvio, evidentemente. Porém, é a primeira temporada, é a primeira década dela. Mas por outro lado, nós temos um nível de bateria que eu acho muito fraco, eu acho bem fraquinho. O tempo de corrida é muito curto, né? Não é um tempo de prova assim que tudo bem, pode se ajustar à televisão, ok. Não é nenhum absurdo, mas eu acho que como campeonato faltou muita coisa aí como um todo, sabe? Então poderia ter algumas possibilidades melhores. Agora, obviamente, o que me causa um pouco de espanto, não sei se é essa a palavra, mas é a maneira como a categoria ela está conduzindo. Lembrando que há uma possibilidade, isso é uma informação que a gente apurou, de que a Rede TV está interessada em mostrar a Fórmula E para a TV aberta. Né? Mas seria, desculpe interrompendo, seria ao vivo ou por compacto? Então, aí não se sabe muito o que poderia fazer, né? Porque estão se negociando esse contrato, né? Com a sublicência do Fox Sports, porque todo mundo sabe que o Fox Sports está sendo colocado à venda, né? Então a gente tem uma situação aí de que pode ser que no futuro muito próximo, daqui, sei lá, 2, 3 anos, porque a gente não sabe até quando vai esse contrato do Fox Sports com a Fórmula E, que é o contrato que a Fox conseguiu, não era do grupo Disney, vamos deixar claro. Tem que explicar. A Fox, antes do contrato da Fórmula E, era do grupo News Corp, do Rupert Murdoch. Esse era o contrato não era do grupo Disney ainda. Isso foi em 2015. A Disney assumiu a divisão internacional do grupo News Corp, de rádio de TV a cabo, no final do ano passado. Exato. Então aí temos que ver quanto tempo que vai ter de contrato e tal, e nisso aí a Rede TV está interessada para querer mostrar a prova e aí a gente vai ter uma noção um pouquinho mais exata do que vai acontecer. Como a corrida é tipo 30 minutos, 2 corridas, é provável que eles coloquem talvez os melhores momentos das 2 corridas num espaço de semana. Isso pode acontecer, a não ser que a FIA obrigue a transmitir as provas ao vivo. Aí é uma questão que a gente tem que ver como é que vai ser feito, mas de fato é um campeonato que está longe de ser atraente no sentido de competitividade na questão de melhorar a pontuação do campeonato, de melhorar a questão das classificações, que são 2 classificações por corrida, e é um negócio que eu acho meio puxado, né? Porque você faz 2 classificações de corrida e cada um pode ter um acerto diferente de um dia para o outro, uma condição de um dia para o outro, isso acaba meio que colocando a questão muito... a previsão, né? Fica a corrida muito previsível, né?
como um todo, né? Não, e sem contar também, André, que tem pistas que só tem uma corrida também, como é o caso de Paris e Berlim. O final de semana. Sim. E a pista e tem circuitos onde são duas corridas, como é Santiago e o Adiá, que estreou esse ano na Arábia Saudita, que foram duas corridas. Então é complicado. E acho que como os circuitos ficam em centros movimentados, como é de Paris, Berlim, Berna, Santiago e afins, seria melhor ter um treino, uma qualificação na sexta e corrida só no sábado, em vez de ter duas corridas no fim de semana, que não dá certo. Talvez se eles fizessem uma corrida só para um tipo de classificação só, seria mais atrativo. Porque, por exemplo, o Fox Sports, para vocês terem uma ideia, eles mostram uma... Não sei se é tão atrativo assim. Não, você falou que a Fox mostra a gravação, não mostra o treino ao vivo, né, André? Ela mostra, por exemplo, a clássica. Vamos colocar a seguinte questão. Tem a primeira corrida no final de semana da rodada dupla. Ela vai lá, mostra a primeira classificação gravada. Que é uma classificação que ela acontece normalmente muito logo cedinho. A gente tá falando que a classificação começa logo de manhã. Que seria aqui no Brasil de madrugada. Isso. Aí você tem a primeira corrida, é mostrada ao vivo, tal, tudo bonitinho, com o pódio. Tá, beleza. A segunda corrida também, mesma coisa. A classificação mostrada gravada e a corrida ao vivo com o pódio dessa questão toda. Mas isso é uma coisa que ela faz por conta da questão do horário da classificação. Eu acredito muito, né, imagino muito que assim, como o campeonato, ela está longe de ser interessante, está longe de ser atrativa, mas por outro lado, César, por exemplo, a Jaguar, que é um torneio de carros elétricos de turismo, né? Uhum. E nós tivemos o título brasileiro do nosso querido Jimenez, né? Com dobradinha brasileira, com o Cacá Bueno em segundo lugar como vice-campeão. Pela primeira vez no Brasil sendo um campeão com primeiro e segundo lugar, com o Sérgio Jimenez ganhando a maioria das corridas da temporada, só que com 10 pilotos. Né? Com 10 pilotos é meio complicado, é curto, muito poucos carros. Tá uma categoria com carros muito grandes. E não é só isso também, André, são 10 carros, e não é um carro, vamos dizer, o carro que vocês estão imaginando da Jaguar I-Trophy, não é um carro pequeno, é um carro grande, é um SUV praticamente. Não é um carro elétricozinho pequeno, modificado. Não, é um SUV. É um utilitário esportivo praticamente. Por isso que tem 10 carros. E esses carros da Jaguar são grandes com uma pista estreita. A gente viu isso em Roma. Esse carro deu problemas em Roma, quando teve corrida lá. E aí... Você viu que aquela corrida lá de Roma foi com chuva, né? Teve esse agravante. Tanto Roma como Hong Kong foi com chuva. E o pior, a corrida teve que ser suspensa. Tanto a Jaguar não teve esse problema, mas os carros da Fórmula E teve que ser suspensa por causa da chuva, porque eles não tinham condições de correr naquelas condições. Não tinha condição de correr naquele jeito. A questão é que a Jaguar é um campeonato muito interessante como ideia de carros elétricos, mas como ela faz a mesma final de semana da Fórmula E, só pega com pista que, convenhamos, não tem... como eu posso dizer a palavra? Não tem jeito para ter dois carros elétricos grandes. Exatamente. E as corridas são curtas, né? Também não, você percebe, são 10 pilotos na Jaguar. Se você tivesse um grid com 20, pelo menos, e todos os carros Jaguar, mais vamos pegar um modelo, um XF elétrico, que é um sedã bom, nível do BMW Z3,
daria mais emoção. Agora, você pega um utilitário esportivo elétrico como um XE, não vai dar emoção nunca. O carro é grande, as dimensões das pistas que corre a Fórmula E não servem para Jaguar, os carros da Jaguar. E se quiser ter um campeonato de turismo de carros elétricos, teria que fazer isso em autódromo. Sem menor dúvida, tem que ser em autódromo, porque esse carro é muito pequeno, muito grande para uma pista pequena. No contexto geral, acho que assim, há muito que se fazer. E como o campeonato também ficou bem abaixo como contexto geral aí, até porque falta muito para a Jaguar fazer um campeonato interessante, atrativo. E a Fórmula E também está devendo muito. E outra coisa, né? Vamos supor, né? Porque a gente conversava aqui na pauta ontem, né? Que o Theo acabou divulgando, né? Que ele vai ser o comentarista da Rádio Sagres, né? Lá de Goiânia. André, pode explicar o que é a Rádio Sagres, o nosso ouvinte desse podcast? A Rádio Sagres, ela é uma rádio de Goiânia, né? Todo mundo sabe que o Theo é da capital, né? Goiânia, torcedor do Goiás, tudo mais, nunca escondeu de ninguém. E ele fez um modelo com o seguinte, que ele vai comentar alguns programas e comentar alguns jogos. Ou seja, ele não vai ser um narrador da casa. Né? Ou seja, ele vai fazer a função de apresentador também, né? Então, assim, ele vai comentar como comentarista, de fato, em alguns programas da casa. E depois ele vai comentar alguns jogos conforme a questão da escala da Fox. Ela vai ser feita, a não ser que quando a Fox for vendida, ele, de repente ele pegue e peça para sair. Eu não sei como é que vai ser feita essa situação. Muito se circula a questão do seguinte, será que o Theo ele fica? Será que ele não fica? Porque se a Fox realmente for vendida para o Dazan, que é aí a candidata, muito possível disso acontecer, a situação como narrador, você vai ter lá 200 funcionários, só que tem muita gente que já está indo embora, já rompeu o contrato. Por exemplo, a Helena Calil já saiu rompendo o contrato que ela tinha, e além de outros 2 repórteres que já saíram também pela mesma maneira, rompendo o contrato com o canal. Então eu não sei realmente o que se pode se fazer em relação aos principais narradores da casa e também com isso. E essa questão do fato do Theo ir pro rádio, eu não sei se é um aviso, alguma coisa para, olha, vocês aí da Fox se virem, o que pode acontecer, mas sei lá. Não, mas é uma situação... sem contar, né, André, desculpa me interromper, sem contar que acho que o único narrador especialista de automobilismo da Fox, além do Theo, é o Hamilton Rodrigues. O Hamilton, por enquanto, tá lá narrando a NASCAR e tal, numa boa. Como a NASCAR vai ter até o final do ano, talvez o Theo fique até o final do campeonato. A não ser que aconteça uma coisa assim... Uma reviravolta. Que aí tem que ver qual é a decisão que ele vai se tomar. É uma questão até depois a gente saber dele como questão de organização disso, né? Porque, de fato, o fato de ele pegar o rádio como uma questão pontual, vamos dizer assim, com ele mesmo tendo contato com a televisão, é um pouco da questão também, do outro lado, da motivação no Theo como narrador. Não, e não é só como narrador também, né, André? A gente acompanha a carreira do Theo desde os anos 90. Porque a gente tem que falar aqui, nós temos... Eu tenho 30, vou completar 31 daqui a um mês. Você vai completar... Você e o Fernando vão completar 28, 27. 28, agora em novembro. Então, eu passei a acompanhar o Theo, só para lembrar, né? A partir de 95 para 96, já no SBT na Indy. Eu, a partir de 96. 95 foi esparsamente. Então, para nós, eu, o Fernando e o André, a gente viu o Theo
como nosso herói domingo de manhã. Não era porque nós gostávamos de ver a Indy na tarde, a gente não tinha, vamos dizer assim, aquela coisa de levantar cedo para ver corrida de Fórmula 1 com o Galvão. A nossa infância, nosso herói de infância foi o Theo, praticamente. Theo narrando a kart, depois ele narrando a Fórmula Truck à tarde. Eu peguei o Theo também narrando Fórmula 1 para a Jovem Pan também. Na M da Jovem Pan. E na Fórmula 1 ele narrou alguns anos, né? Ele narrava, ele ficou no lugar do Nilson César para narrar a Fórmula 1 na Jovem Pan quando o José Silvério foi para a Rádio Bandeirantes. Isso. E quando o Nilson foi passado, só para vocês entenderem, né? Quando o Nilson foi passado para o futebol totalmente, aí o Everaldo também chegou a fazer para a Jovem Pan também, né? Só que o Theo realmente ele tá passando por um processo. Como é que eu posso dizer a palavra? Eu diria um processo de ele não quer narrar, mas ele quer pelo menos ficar ativo no trabalho sem ter que narrar. Ele quer explorar o ato de ser comentarista. Ele, por exemplo, para vocês terem uma noção, teve um momento que ele narrou tantos eventos do Fox Sports que teve eventos lá que ele ficou sem voz. E a gente tem que lembrar, o ato de narrar é mais desgastante do que o ato de comentar. Sim. A não ser que você tenha uma técnica muito grande. Você tem que pedir ajuda para fono, para poupar a voz para evento de quase 4 horas, como é uma coisa de NASCAR. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Theo realmente é um cara que é um grande narrador, assim, pode não ser aquela pode não coisa... estar no auge. Não é o mesmo do auge, até porque virou o sucessor do Luciano do Vale para muita gente, até porque ele acabou sendo, de certa forma, na Band por algum tempo, tá? Depois, a Band tentou colocar o narrador lá, depois que ele saiu, com o nosso queridíssimo Eduardo Vaz. Oliveira Andrade entrou no lugar do Luciano para narrar alguns jogos do Rio. O Nivaldo Preto na mesma época saiu para ir para a Fox. Aí o Oliveira Andrade narrou algumas corridas da Band. E aí depois veio o Eduardo Vaz, e agora também está tendo um revezamento para ter com o nosso queridíssimo amigo, como eu lembro, qual é o nome dele mesmo? Celso Miranda? Isso, Celso Miranda. Né? Porque falta comentarista. Tem que chamar o Danilo Gilani para comentar a Indy. E o Eduardo Vaz, a gente sabe que ele não é um narrador assim. Não, e a gente sabe que o Eduardo Vaz não é narrador de Indy, mas ele é melhor como leiloeiro de leão de gado. Por muito tempo ele foi leiloeiro, por isso que ele perdeu essa. E ele foi também. Desculpa, André. Por isso que ele perdeu esse jeito de narrar uma corrida como ele narrava no começo da década de 2000. Porque pra quem não lembra, né, o Eduardo Vaz ele foi narrador da Indy no início dos anos 2000, na época da IRL, né? Quando teve aquela separação da kart, ele revezava com o Luciano do Vale algumas corridas, porque o Luciano era o narrador número 1 na Band. Né? E aí depois, 2002, 2003, quando o Luciano foi para a Record, ele teve o revezamento com o Nivaldo Prieto, né? E até depois ele voltar à Band e até onde deu. E aí, só que nesse meio tempo, o Eduardo Vaz, ele estava fazendo narrações de rodeio, né? Da PBR, né? De algumas etapas do mundo. Né? Verdade. Tanto que eu lembro que teve um brasileiro que ganhou esse rodeio lá em Las Vegas. Não sei se você Exatamente. E, inclusive a Band do Band Esportes e na Band Aberta chegaram a mostrar alguns eventos daquela época e tudo mais. Ele narrou por durante um bom tempo. Deixa eu fazer uma pergunta ingrata. Você torcia pro cara do rodeio ou você torcia pro touro derrubar o cara do... Assim, eu acho que a questão como televisão,
ela não era uma questão muito atrativa. Claro. Porque você tinha que. Era a questão de cronômetro e aquela coisa toda, e você não tinha uma questão muito atrativa de se ver, vamos dizer assim. Mas ele tinha realmente uma capacidade, para o público mais rural, vamos dizer assim, de chamar a atenção, de fazer um evento. E deu até um certo resultado. Só que depois a PBR acabou sendo encostada, foi encostando, a ponto de hoje está, parece que hoje está na Terra Viva, se eu não me engano. Mas, Terra Viva, o canal do agronegócio. exatamente. Então, Aquele canal bom pra ver leilão, rapaz. Exatamente. E lembrando que o Eduardo Vaz, mesmo tendo na Terra Viva, chegou a trabalhar na Record, na Olimpíada, e tudo mais e tal, nesse meio tempo. Não, ele trabalhou na Record News como apresentador do Esporte Record News e depois na Olimpíada de Londres, acho que narrando os eventos de judô, por exemplo. Exatamente. Então, esse fato é uma coisa muito assim. Então, eu acho que o Theo hoje, ele é um cara muito conceituado, muito importante. E isso é óbvio que ele tem uma questão muito grande em relação a isso. Mas, por exemplo, dos comentaristas que passaram por ele ao longo dos anos, o único que está em atividade, vamos combinar, é o Celso Miranda. Porque o Flávio Gomes ele começou a voltar a comentar coisas agora, né? Não, mas acho que aquela temporada que ele ficou lá no Fox Sports Radio foi mal pro Flávio Gomes, porque ele ficou meio ranzinza também. Na NASCAR ele não se sentia muito à vontade, né? Porque não era pra ele. Mas, André, na NASCAR, o Flávio Gomes na NASCAR, ele não se sentia à vontade porque ele tinha um certo preconceito. Eu lembro de um Bola da Vez que ele entrevistou o Nelson Piquet, que ele falou como se fosse uma coisa pejorativa o termo redneck. Redneck em inglês é caipira. Às vezes ele ficava muito constrangido de comentar NASCAR, sendo que ele queria comentar Fórmula 1. Você sabe como que é a mídia aqui no Brasil? Todo mundo valoriza a Fórmula 1 e faz esse caso com Indy, NASCAR, DM. Mas acho que o Flávio Gomes ele deveria ele deveria rever alguns conceitos. Porque depois que ele também começou a fazer as sandálias da humildade, André. Não, porque assim, ele comentando Fórmula E, parece que é um peso morto comentando ali. Até o Thiago Alves ele consegue fazer melhor a função do que do que o nosso queridíssimo Flávio Gomes, porque como o Flávio Gomes é amigo de muitos anos, então, porque vamos lembrar, na Indy, na época da kart, em 99, até vocês podem procurar no YouTube, ele comentou uma corrida como convidado, porque como começou a ter a desbandada de gente demitida na Indy do SBT, porque o Celso foi pra Record, e o Theo tava sozinho. Tava gravando reprise também, né? Então, nas corridas de madrugada, ele sempre chamava alguém que ele conhecia. Como aconteceu com o Flávio Gomes na corrida do Japão, e na corrida da Austrália, em Surfers Paradise, quando ele chamou o nosso querido Emerson Fittipaldi. E isso foi assim por 99. Em 2000, era ele sozinho, tchau e benção. Não, e a gente tem que lembrar o seguinte também. O Flávio Gomes, acho que não é só isso também. Mas acho que muita gente que na geração Grande Prêmio que se perdeu também. O Flávio Gomes nessa época comentava a Fórmula 1 e viajava pela Rádio Bandeirantes, junto com o Fábio Seixas. Era ele, o Fábio Seixas e o Ednei Edson narrando Fórmula 1, com a equipe da Bandeirantes narrando Fórmula 1. Na mesma época a Jovem Pan tinha o Theo, o Felipe Mota e o Cláudio Kassug comentando. A Rádio Globo tinha o Oscar Ulisses e o Celso Tiberê. Até pouco tempo atrás o Celso Tiberê era o último moicano que escrevia sobre Fórmula 1 na grande mídia, no jornal O Globo.
O Celso Tiberê, para quem não sabe, que ele demitido recentemente do Jornal Globo, onde ele escrevia suas colunas. Mas, de fato, é uma coisa que... mas depois, até, o Fernando vai também te comentar depois com mais calma, né? Porque o Fernando, a gente tá gravando e o Fernando deu uma saidinha. A gente tá segurando aqui. Mas já que estamos falando da Fórmula 1, que foi aí a melhor corrida, digamos assim, do final de semana, quer dizer, melhor em parte, né? O que você acha que não foi melhor? Depois ou antes do safety car? Não, porque assim, a vitória do Hamilton, ela era realmente meio óbvia. Né? Mas teve alguns momentos interessantes, por exemplo, o Bottas e o Hamilton brigando ali logo na primeira volta, né? Não, as 4 primeiras voltas, os dois brigando pau a pau, com direito a DRS e tudo. Foi um negócio até interessante. O Bottas demonstrou um pouco de agressividade, mas era óbvio que ele, como segundo piloto, não ia nem brigar com o Hamilton na parte mais importante da prova. Ele só deu uma amostra ali e tal, olha. Tô ali pra dizer que eu tô fazendo alguma coisa. Mas como piloto é deprimente. Não, mas eu acho que a gente tem que lembrar também que quando a gente viu o Verstappen e o Leclerc 2, a missão. Nessa coisa também. Os dois brigando feio na ultrapassagem. E era uma coisa bonita de se ver. Mas aí depois o Hamilton abriu uma semana em relação ao resto. Não foi uma semana, foi 3 séculos, porque olha, a coisa tava feia, né? Não, assim, começou a consolidar a sua corrida, e aí teve alguns pegas interessantes, como por exemplo, Leclerc e Verstappen. Mas muito. Os dois chegaram até a brigar por posição na parada, por nenhum momento. Só que depois o Leclerc assumiu a terceira posição, muito por conta da barbeiragem do senhor Sebastian Vettel. Pelo amor dos meus filhinhos. Da encoxada que o Vettel deu no Verstappen? Olha, eu vou dar uma coisa pra você, viu, ô César? O Vettel, ele tem algumas coisas que eu queria muito dizer aqui, né? Mas a lei do horário não permite. Muita coisa que você não pode falar nesse horário. É isso que exato. Quer dizer? Porque é impressionante o quanto ele tá tendo erros muito bobos, corrida atrás de corrida. Parece que ele chegou num ponto na Ferrari. É uma lembrança pra peraí. Tá, desculpa. Parece que ele chegou num ponto na Ferrari que ele se desmotivou de tal forma que ele, desistiu do campeonato praticamente. Não, mas eu faria uma observação. Essa que é a questão. Eu faria uma observação. Não sei se você viu no Twitter, colocaram 2 imagens. Acho que do Vettel, quando ele deu a imagem dele dando a encoxada no Verstappen, na corrida de hoje, e uma corrida da Red Bull em 2012, 2010, no GP da Coreia, onde ele enfiou a traseira em cima do Max Weber. Que era, então, companheiro de equipe naquela época, né? Mas naquela época... Mas de fato, essa... Pode falar. Não, pode dizer aí. Não, mas naquela época, essa coisa da encoxada do Vettel no Weber, na Red Bull, quase o Weber pediu demissão. Quase queria sair. Pô. E olha que a briga foi feia entre os dois. Tanto que os dois até hoje não se falam. Eu nunca vi o Vettel dando entrevista pro Mark Webber no Channel 4. Pra você ter uma ideia. E a questão... Eu não sei o que se passa com o Vettel, mas a impressão que eu tenho é que o desgaste com a Ferrari, ela é bem evidente, né? E é uma coisa que é engraçada, porque trocou o chefe de equipe, trocou
a condução ali da Ferrari. Tudo bem que teve a morte do seu maior presidente da Ferrari no ano passado. Isso também pode ter influenciado. Mas a impressão que eu tenho é que a Ferrari, ela não sabe com o que fazer. Eu acho que o problema, eu não sei se você vai concordar, André. O problema não é a saída do Arrivabene ou a morte do Marchione, como aconteceu no ano passado, a entrada do Mattia Binotto e agora do Joe Elka, que é o presidente, e do Camalieri. Mas o problema é cultural. A Ferrari tá com as emoções à flor da pele. Virou um italiano que fica xingando o juiz todo santo dia lá no se vê jogo da Juventus no cálcio. Você sabe disso. Os italianos da Ferrari perderam a mão. Não era aqueles italianos que obedeciam a um francês, um alemão, para o caso do Jean Todt, que era francês, e o Michael Schumacher, que era o alemão, que funcionava bem. Ou depois do Schumacher, com o Kimi Raikkonen e o Felipe Massa. Os dois, acho que foi a única dupla que a Ferrari não favoreceu um lado ou outro, deixou o pau comer. E os dois cooperavam entre si. Era uma coisa que a gente não via na Ferrari desde Gilles Villeneuve e Ronin. Eu acho que o maior problema na Ferrari hoje é isso. O problema da Ferrari, ela é estrutural, é isso, quer dizer? É a italianada. E pior que a Ferrari tá com essa cabeça estrutural, porque quase fez uma fusão com a Renault. O grupo Renault e a Ferrari. E o grupo Fiat. Se tivesse lá a fusão do grupo Renault com a Fiat Chrysler, imagina na Fórmula 1 você ter duas equipes de fábrica com o mesmo dono. Como a Renault que está com problema com o carro e a Ferrari que está com problema de direção. Aí dá mais mel no ventilador ainda. Até seria bom a gente ouvir o Fernando nessa roda, porque ele já há algum tempo atrás, ele era bem crítico em relação ao Vettel, essa questão da constância. Já no ano passado ele já vinha alertando o que deveria ser feito em relação à constância de resultados dele, porque chega a ser inacreditável como o Vettel ele consegue perder corridas. Não é que ele ganha a corrida, é a forma como ele perde corrida. Não, cara que a gente tem que lembrar que não é só na Ferrari, desde 2014, quando ele estava na Red Bull, e quem venceu naquela temporada das corridas da Red Bull foi o Ricardo. Então, assim, eu acho que o do piloto como todo, quando chega uma determinada idade, você fala assim, será que eu penso pentacampeonato ou eu fico me acomodar? Porque para um cara que brigou pelo título com o Hamilton, quase 2 anos seguidos, em alguns momentos até a última corrida do campeonato, não dá para você querer esperar mais alguma coisa no Vettel. Você lembra o Rosberg? Mas o Rosberg foi um caso um pouquinho diferente. Porque o Rosberg, ele não tinha nenhum título, não tinha, vamos dizer assim... Não tinha destaque, mas ele já deu trabalho pro Schumacher, quando o Schumacher estava na Mercedes, entre 2010 a 2012. Exatamente, quando ele chegou na Mercedes, ele foi se consolidando, se amadurecendo como resultado, ao ponto de ele ganhar o título mundial, e ele pegou, por decisão dele, de querer aposentar. Tanto que hoje tá vivendo a vida porque ele acha que com o título mundial tá bom pra ele. Lembra muito o Mansell, quando ele teve os 4 vices. Exatamente. Então, é uma situação que é desconfortável. Mas, sei lá, eu acredito assim. Eu tenho uma opinião concreta em relação ao Vettel de agora. Acho que o Vettel de agora... tem palavrão ou sem palavrão? Não, assim... Eu acho que ele é um ex-piloto em atividade. Tá. Acho que é essa... Não sei se é essa a expressão concreta possível. Mas, não, é a expressão
concreta, mas eu vou discordar de você. Eu espero você terminar seu argumento. Mas eu acho assim, é uma questão até, eu não sei se o Fernando ele tem um comentário dele, qual é a opinião dele em relação a isso, mas eu confesso que o Vettel parece que ele joga a toalha primeiro muito fácil. Né? E depois, tipo, sei lá, eu não sei o que mais falar dele como questão. E aí eu queria ouvir o Fernando para ele falar e dar a opinião dele, de o que ele tem a dizer, porque, de fato, assim, como piloto, muito o que ele fez com 4 títulos mundiais, óbvio que ele teve um carro bom na mão, é óbvio. Isso é uma coisa evidente. Mas na Ferrari tá muito deprimente. Muito deprimente. E pra quem esperava que ele fosse um substituto à altura do Schumacher, até do Felipe Massa, tá deprimente. Parece que a escola Massa, ela saiu do Felipe Massa e foi pro Sebastian Vettel. Você tá falando que o Vettel virou um Felipe Massa, um Felipe Massa? É essa a situação. Hoje, o Vettel, ele é o Felipe Massa nos últimos 2 anos de Ferrari. Olha, eu falaria a seguinte questão. A minha opinião é o seguinte, eu discordo de você. O problema do Vettel é que ele teve, vamos dizer assim, ele não tem apoio dentro da Ferrari. A gente comentou no ano passado na rádio que quando saiu os primeiros boatos que o Mattia Binotto seria o novo diretor técnico, diretor-geral da Ferrari, o próprio Vettel foi para o Marconi ainda vivo, pedindo que não tirasse o Arriva-Bene e também não tirasse o Kimi Raikkonen. Ele queria salvar os 2 empregos e não conseguiu, porque a decisão do Marconi foi cumprida, tanto pelo Luiz Camieri e pelo John Elkann, que é o John Elkann, para quem não sabe, é o herdeiro do grupo Fiat, da família Agnelli, é o que manda no grupo Fiat. E aí, agora, eu acho que eu vou dizer o seguinte, se o Vettel ganhar corrida em uma outra E aí, Fernando, eu queria saber de você. equipe que não seja Ferrari, aí tiraremos a prova dos nomes. É a mesma coisa a McLaren quando estava com o Alonso e com a Honda. Pensava que a equipe estava mal, o Alonso não estava ajudando. Quando o Alonso saiu, a McLaren deu um salto de qualidade e a Honda, 2 semanas atrás, ganhou uma corrida com a Red Bull. Então tem muita coisa a ser dita ainda por cima. Muito isso no programa. Porque... André, amanhã nós teremos uma longa discussão sobre o Grande Prêmio do Brasil. A gente vai tentar ver se a gente consegue chamar o Fábio Campos, se quiser. Tá muito em cima da hora, mas se quiser ver se a gente chama o Fábio Campos também para discutir isso, né? Porque infelizmente o Fernando não pôde participar do procedimento aqui do Extra, mas amanhã, sem dúvida nenhuma, vamos primeiro contar os detalhes para vocês. Detalhe, com exclusividade. E outra coisa, nós vamos também apurar os desdobramentos da relação com São Paulo, porque São Paulo também está negociando com a Liberty Media. Não tá. A gente vai ter que antecipar. A negociação é só com aquela empresa lá do Rio. Mas a partir de 2021, só que tem um detalhe. Uhum. Se a Fórmula 1 ela fechar com São Paulo com um contrato, ou seja, renovar o contrato
para mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, pode ser que aconteça 2 corridas no Brasil. Seria Eu uma corrida na acho que América. não. Aí é que tá a questão. Aí é que tá a grande questão. Né? Porque tá tendo uma negociação clara com São Paulo. Todo mundo sabe disso. Não é segredo para ninguém. Né? E o Rio de Janeiro tá tentando colocar uma chance de contrato por conta do Jair Bolsonaro e tudo mais e tal. Do Bitzel. Para tentar fazer alguma forma de tentar beliscar algo numa pista que não é nem construída. Então, vamos ter que esperar aí alguns deslocamentos. Aí que pega, né? Porque hoje, na Band News FM, um dos comentaristas trabalha para a organizadora do GP do Brasil. É o diretor de imprensa. Ele ficou uma arara quando soube dessa história que o Rio quer atravessar a negociação de São Paulo. E a gente vai ter que falar também amanhã que, semanas atrás, tanto na Folha de São Paulo, saiu na sessão TDs e debates 2 textos sobre o GP do Brasil. Um texto defendendo São Paulo, escrito por Henrique Meirelles, e um texto defendendo o Rio de Janeiro pelo dono da Rio Motorsports. Então amanhã, meus amigos e minhas amigas, acho que o programa inteiro vai ser dedicado a destrinchar o GP do Brasil. E principalmente, lógico, a gente vai repercutir a prova aí do Grande Prêmio de Toronto, que tem a briga do campeonato acirradíssima, também está entrando nos seus momentos decisivos do campeonato, e vai ser um negócio bem interessante, sem dúvida nenhuma, para vocês aí no programa amanhã. Terceiro programa. Bom, César Augusto, um prazer tê-lo, amigo. Amanhã nos vemos no programa na Rádio FT. Amanhã nos vemos no programa na RPT e, se tudo der certo, faremos um extra com os 3 aqui presentes. Agradecer ao Fernando Botolazzo, que esteve no começo do programa com a gente. A você em casa, ao César Augusto, a você em casa de todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Um grande abraço para todo mundo e até mais.